de cada um, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os distintivos da Calvary, né? E interessante, né? Talvez você ouviu falar essa palavra distintivo e talvez não saiba nem o que significa, né? Distintivo. Distintivo é aquilo que distingue, aquilo que estabelece uma distinção entre uma coisa e outra, né? E nessa apostila a gente vai ver esse distintivo que nos diferencia entre demais igrejas, né? Que vai trazer um pouco da nossa identidade. Então, nesse prefácio aqui, logo no início diz assim: o que diferencia a Calvary Chapel, Capela do Calvário, né, de outras igrejas evangélicas que creem na Bíblia? Qual a diferença? Né? Tem gente que escuta o nome Capela do Calvário e pensa que é uma igreja católica. Já houve alguém que falou sobre isso. Nós não somos igreja católica, somos igreja evangélica, né? Então, o que faz a Calvary uma igreja que se difere entre outras igrejas? Aí aqui a gente vai estudar nesses dias sobre o que distingue a gente de outras igrejas, quais são os nossos distintivos, aquilo que nos faz ser quem nós somos, que é a nossa identidade, né? O equilíbrio entre a palavra e os dons, né? E o ministério do Espírito é uma dessas características. Obrigado. Eu estava me sentindo aqui preso, apesar que eu não ando muito não, só quem está ensinando fica mais parado. Mas assim, o que distingue a gente de outras igrejas, né? A Calvary, ela procura ser uma igreja centralizada nas Escrituras, na Palavra de Deus, né? E o equilíbrio com os dons espirituais no ministério do Espírito. Então, assim, a gente percebe e vê, tem muitas igrejas que elas dão muita ênfase à questão dos dons espirituais, né? E ao ministério do Espírito de uma forma geral. Mas, quando se trata de ter a Bíblia, né, as Escrituras, de uma forma mais central, mais consistente, né, mais robusta, mais substância, como diz o nordestino, é pouco. O que é isso? Às vezes a parte de ensino, a parte de pregação é muito pequena. Às vezes é uma palavra sem estudar aquele texto, todo o contexto. Então a igreja Calvary, ela preza muito pela centralidade das Escrituras. Então, lê Bíblia, estuda a Bíblia e estuda a Bíblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, né? E quando a gente começou lá na igreja, a gente já tinha um hábito de, quando a gente veio da igreja batista, a gente já tinha um hábito de estudar o livro da Bíblia, capítulo e versículo após versículo. A gente já estava iniciando isso. No domingo à noite, demorou um pouco para a gente iniciar essa sequência. Foi um pouco assim, demorado um pouquinho. Mas depois que a gente iniciou, a gente percebeu que é uma forma muito boa de expor a palavra, principalmente no domingo à noite, né? Versículo a versículo, capítulo a capítulo. Então a gente estuda hoje, atualmente a gente está estudando hoje o livro de Lucas, né? A gente está no livro de Lucas. Então é uma forma de a gente estudar toda a palavra de Deus de uma forma sequencial, de uma forma expositiva, explicando cada capítulo, cada versículo por versículo, no domingo à noite. Então, o que diferencia a gente de outras igrejas? A centralidade na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus tem um tempo maior no culto, né? A importância da palavra de Deus no ensino, isso é uma coisa que se preza muito, se tem bastante compromisso com a palavra de Deus. A gente vai ver mais sobre essa questão da palavra mais para frente. Mas só para vocês irem entendendo o que distingue a gente de outras igrejas: a centralidade na palavra e o equilíbrio com relação aos dons espirituais e o ministério do Espírito de uma forma geral. Nós somos uma igreja que acreditamos nos dons do Espírito, mas a gente entende pela palavra de Deus que tem um lugar no culto para cada ministério, para cada momento. Amém? Estão comigo aí? Amém. Certinho? Então assim,
a gente ter essa visão, né? Temos o ensino da palavra de Deus e um coração aberto à obra do Espírito Santo. A ênfase da nossa igreja é a palavra de Deus, né? E o ministério do Espírito Santo, os dons do Espírito. Quem já viu aqui o vídeo de quando começou a igreja Calvary? Quem já viu um vídeo que tem no YouTube? Quem já viu? Quando começou a igreja do Calvário, que na verdade ela começou com um movimento de Jesus, né? Começou com o pastor Chuck Smith, com a esposa dele. Ela tinha um coração cheio de amor para pregar para os hippies, né? Para aquele povo que era rejeitado. E ela começou a fazer um estudo bíblico com eles e foi chegando, e foi crescendo. Uma certa época eles foram levados para a igreja, mas o pessoal da igreja não ficou muito satisfeito porque tinham trocado o carpete novo e aqueles hippies chegavam e não gostavam muito de tomar banho e ficavam feridos em tudo. Aí o pastor Chuck Smith arrumou um outro local e aí foi crescendo e foi realmente um movimento do Espírito tão grande que, se vocês verem os vídeos, ele batizando na praia, mais de 150 pessoas de uma vez, uma multidão na praia de pessoas sendo batizadas ali nas águas, no mar, confirmando a sua fé em Cristo. Então foi um grande movimento. Se você vê hoje, se qualquer um que for lá no Google e colocar a igreja do Calvário, o Calvary Chapel, você vê que tem igreja no mundo inteiro. E isso, irmãos, não é porque o povo tem dinheiro, porque o povo é influente, porque foi e é um movimento do Espírito mesmo. É a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. E Deus abençoou tanto que a igreja se espalhou pelo mundo todo. Veja, a gente estava lá em Recife, nem sabia que tinha 4 igrejas da Calvary aqui. Né? Que bênção. Então, eu estou falando com o irmão Anderson, dizendo para ele que lá no Nepal, a gente tem um casal de missionários que o Nepal fica entre China e a Índia. Lá tem igreja do Calvário. Tem 2 igrejas do Calvário lá no Nepal. Um país perseguido, né? Um país fechado para o Evangelho. E que a gente sabe tem 2 igrejas do Calvário lá plantadas naquele país. Então a gente percebe que esse movimento do Espírito não parou. Ele segue ainda hoje. E eu vejo a igreja do Calvário também como uma igreja centralizada na palavra, nos dons do Espírito, no ministério do Espírito da forma geral, e também como uma igreja missionária. Né? A gente vê esse movimento todinho como um movimento missionário, de propagação da palavra de Deus por todo o mundo. Amém? Então, para você conhecer um pouquinho, saber o que distingue a nossa igreja: centralidade na palavra de Deus, prioridade na palavra de Deus. A gente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, né, que é o lugar dela. Né? João vai falar sobre a centralidade de Cristo depois, e a gente vai aprender mais sobre isso, certo? Então, que a gente possa entender isso, esse equilíbrio que faz que a Calvary seja uma igreja diferente e um movimento de Deus abençoando de forma particular, né? Assim é importante entender os princípios bíblicos que formam a imagem do porquê Deus nos permitiu existir e crescer, né? Que foi justamente para alcançar de uma forma, vamos dizer assim, global, né? Como tem a Calvary em vários países do mundo, devido a esse movimento do Espírito Santo e a esse zelo, essa dedicação pela palavra e a ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. Já vamos pular para a página 2, tá? Página 4 aqui no caso, e o capítulo 2. Depois vocês leem, marcam aí, não vai dar para a gente ler tudo, tá bom? Eu queria que a gente pudéssemos abrir a palavra de Deus aí em Hebreus capítulo 5, verso de número 4. Hebreus 5, 4. E aí, essa parte aqui está muito voltada para os líderes, né, para os pastores, para os missionários, para aqueles que têm chamado, e é muito importante também, tá certo?
Hebreus capítulo 5, versículo 4. Como é que diz, irmãos? Vamos ler juntos para eu ouvir as vozes dos irmãos. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamada por Deus, como de fato foi Arão. Amém? Então, esse capítulo aqui vai falar sobre chamado ao ministério. E aí, os irmãos que têm esse chamado do ministério vai se identificar muito. E aqueles que não têm ainda assim um chamado do ministério vai poder compreender como isso acontece, como isso se manifesta assim, na vida do cristão. Então, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Na apostila aqui vai chamar muita atenção para a questão do senso de chamado. Aquele irmão, aquele pastor, aquele missionário, ele precisa ter esse senso de chamado, que não foi ele que escolheu a si mesmo, mas foi Deus que o separou para o ministério. Então, esse senso de chamado, todo aquele que é chamado por Deus tem essa convicção em seu coração de que foi chamado pelo Senhor. Ele não tomou isso para si. Eu quero ser um ministro, eu quero ser um líder, eu vou ser um líder. Não, você tem esse senso do chamado e sabe que não foi uma escolha sua. Sabe que foi Deus que lhe chamou para o ministério. Tem essa convicção em seu coração. Na apostila tem no início, diz assim, o primeiro parágrafo diz assim: antes de vermos o que é chamado de diferencial da Calvary Chapel, vamos primeiro considerar o assunto importantíssimo do nosso chamado e do nosso comprometimento com o ministério, né? Cada um de nós precisamos ter esse senso de chamado, a convicção no nosso coração que Deus nos escolheu e nos chamou para servi-lo. Então, cada um líder aqui, cada um pastor presente aqui, tem esse senso de chamado, que Deus o chamou para servi-lo. Aqui diz assim: a Bíblia nos ensina a certificar o nosso chamado e a nossa escolha. Você está convencido de que Deus o chamou ao ministério? Isso é uma pergunta. Isso é muito importante para o ministério. Não é uma profissão que nós, porventura, escolhemos. É um chamado de Deus, é um chamado divino. Né? Não é algo que eu escolhi. Foi Deus que escolheu. E a gente tem que ter essa convicção em nosso coração. Não é uma escolha. Né? É um chamado de Deus. E aí é importante isso, porque todos aqui que são chamados por Deus para o ministério precisam ter essa convicção. Porque, irmãos, nem sempre vai haver momentos felizes. Vai ocorrer as lutas, as dificuldades, as batalhas, e o que vai fazer com que você fique de pé e firme é a convicção que você foi chamado por Deus. Se perguntar aqui ao pastor Edmárcio, ao pastor Dedé, ao pastor Emanuel, a Paulo, se eles já choraram, se eles já sentiram tristeza, se eles já ficaram angustiados no ministério com alguma situação, eles podem enumerar diversas vezes. Mas o que permanece, o que ajuda, o que fortalece cada um desses homens, sabe o que é? É o senso de chamado por Deus. É o senso de chamado por Deus. Eles sabem que eles não escolheram, mas que Deus os chamou. Então, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, no momento das lutas ministeriais que existem, que acontece, o que vai fazer com que a pessoa fique de pé e firme ali, uma das coisas é o senso de chamado, a convicção de que foi chamado por Deus.
Eu queria que vocês abrissem aí em 1 Coríntios 9:16. Eu queria que João Pedro Ferreira abrisse ali em 1 Pedro 4:12. Amém? E um outro irmão, abra aí em 1 Coríntios 9:16 e pode ler para a gente. Achou, pastor Márcio? Pode ler, por favor? Coríntios 9:16. Porque, se anunciou o Evangelho, não tenho em que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciou o Evangelho. O ministério, irmãos, aos que são chamados, não é uma opção, é uma necessidade, né? Como Paulo expressa: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você sente esse compromisso, esse chamado, esse senso de chamado é muito forte, que nos dá a opção de escolher: não vou pregar mais, não vou servir mais, não vou estar ali mais. Entende? Vamos lá, 1 Pedro 4:12. Amados, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que vocês são participantes do sofrimento de Cristo, porque na revelação da sua glória, vocês também se alegrarão. Amém. O apóstolo Pedro é chamado do apóstolo da esperança, né? E ele escreveu aí para as igrejas, para o momento da adversidade, o momento da dificuldade, eles pudessem estar firmes ali. Então, o senso de chamado vai fazer com que Paulo não desista, vai fazer com que Edimácio não pare, vai fazer com que o pastor Dedé continue, vai fazer com que Júnior olhe para frente, olhe para o alvo, porque ele vai ter essa convicção no seu coração, desse senso de chamado, que não foi algo que ele escolheu, foi Deus que o chamou. Então, qualquer um que está no ministério, entenda isso: não é uma opção, não é uma escolha, não é uma profissão, é um chamado de Deus. E nós precisamos ter esse senso de chamado. Amém? É interessante porque aqui na apostila fala do texto lá de Jeremias 29, quando Jeremias passou por situações difíceis e ele queria parar, ele queria desistir diante das dificuldades. Porque, irmãos, Jesus não prometeu para nenhum de nós aqui um campo florido e vitória e só vitória. Amém? Ele disse: no mundo vocês terão, mas tem bom ânimo, né? Então, o ministério, quem passa no ministério, é tão lindo ser pastor, né? Pastor, irmãos, quase não tem hora para dormir, né? Wilton? Pastor, lá em aldeia, pastor faz mudança, pastor leva para o médico, pastor socorre, pastor é psicólogo, pastor é o servo, né? Pedro escrevendo, Pedro é aquele cara bem durão, bem difícil, quando ele escreve lá a carta de lá, Pedro diz: eu, Pedro, servo de Jesus Cristo. E aquele servo ali, aquela palavra ali é escravo de Jesus Cristo. Então, nós todos estamos aqui para servir de todas as formas. A gente não só serve ministrando a palavra, a gente serve de várias formas, até dando um ombro, dando um apoio para alguém, né, confortando o coração de alguém. E é isso que vai fazer com que a gente permaneça firme, pastores e líderes. É o centro do chamado. E aí Jeremias, quando passou pelas adversidades, ele disse: eu não prego mais, eu não quero falar mais, eu não quero mais pregar a palavra. O que aconteceu com ele? Jeremias 20, versículo 9. Ele diz, está aqui na apostila: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso no meu coração foi como fogo a arder, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Então Jeremias, quando ele pensou em desistir, veio um fogo de Deus no seu coração, que queimou do Senhor até nos seus ossos, e ele desistiu, porque a dificuldade que surge no meio ministerial, né? Mas o que vai fazer a gente ficar de pé é esse senso de chamado. Deus me chamou para isso. Amém? Essa convicção
tem que estar firme em nosso coração. Um outro ponto que eu queria falar sobre isso aqui é esse senso de chamado, esse chamado que nós temos, ele é tremendo, porque isso fortalece cada um de nós. Aqui na apostila fala assim, que o pastor John Smith teve várias, dá exemplo pessoal dele, de várias situações difíceis que ele passou, tipo preocupação com sustento, preocupação com N coisas que surgiu, mas o que mantinha ele firme era a convicção de que Deus tinha chamado ele para realizar aquela obra. Isso é muito importante, Deus, para cada um de nós termos essa visão, termos esse senso de chamado. Lá no finalzinho dessa página 4, diz assim: mas Deus não permite escapar do seu chamado. Ele diz: mesmo que eu, por muitas vezes, tenha me esforçado para isso, a visão de servir ao Senhor continua ardente em meu coração. Assim é preciso um senso de chamado. É importante que cada um de nós pergunte a nós mesmos essa simples questão: Deus me chamou mesmo para o ministério? Então a gente precisa ter essa convicção em nosso coração. Precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos, certo? Na página 5, no início, logo no início diz assim: de mãos dadas com o senso de chamado vem a necessidade de comprometimento. Então a gente precisa ter esse senso de chamado e a gente precisa ter essa necessidade de comprometimento. Há poucas qualidades mais importantes para um pastor do que o comprometimento. Então, a gente precisa ter senso de chamado, e cada um que é chamado por Deus precisa ter comprometimento com Ele, né? Precisa estar comprometido com Ele, comprometido em servir ao Senhor, comprometido com a palavra do Senhor, né? Porque cada um de nós precisamos estudar a palavra de Deus, né? Se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo está discipulando a Timóteo, Paulo fala para Timóteo que ele precisa estar habilitado pela palavra de Deus. Só dirige o nosso país corretamente quem tem o quê? Carteira de habilitação. Quem é habilitado. Você pode até dirigir, mas está ilegal, né? Então, para o ministério, a gente está habilitado na palavra de Deus. E eu estou habilitado lendo durante 5 anos e passando 5 anos sem ler a Bíblia? Não. Eu tenho que ler constantemente, eu tenho que estudar constantemente, eu tenho que aprender constantemente. O pastor Edmar estava comentando ali que teve que fazer não sei quantos cursos sobre gestão. E nós, como cristãos, precisamos ler muito e ler sempre e estudar sempre e se atualizar sempre, e nunca a gente vai deixar de ser aprendiz, né? A gente não vai deixar de ser aprendiz. A gente precisa aprender e continuar aprendendo a palavra do Senhor. Então, é essencial reconhecer que o ministério, ele não é um lugar para ser servido, mas ele é um lugar para a gente servir. É interessante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas querem: eu quero ser pastor, eu quero ser líder, porque eu quero ter vários discípulos me servindo. Mas não é bem isso. Nós somos chamados para servir, e a gente precisa dar esse exemplo para os irmãos, né? Ter convicção do chamado, a gente ter uma vida comprometida com a palavra do Senhor, com servir ao Senhor, e a gente ter essa certeza no nosso coração: nós somos chamados para servir, né? Não para ser servido. Quem lembra aí
quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele pegou ali a toalha, pegou ali a bacia e saiu lavando os pés dos discípulos. Depois ele parou e disse assim: vocês entenderam o que eu fiz? O mestre, ele não é maior. E eu fiz isso para que vocês façam também. Aprenda a servir. Ele deu um exemplo ali. E Jesus ensinou muito com exemplo. E a gente precisa aprender a servir. Essa semana alguém perguntou assim: Renato, e quem arruma a igreja? E quem faz as coisas na igreja? Eu disse: graças a Deus eu não faço mais isso. E faço se precisar. Mas hoje já tem muita gente. Mas né, Vânia? A gente limpava a igreja, lavava os banheiros, passava pano, arrumava tudo, arrumava as cadeiras, limpava as cadeiras, vasculhava a igreja, limpava os ventiladores. E domingo, todo domingo era a gente, aí depois ia para casa para cuidar de almoço, cuidar das crianças e fazer tudo. Hoje já tem um monte de gente, cadê Maiara? Olha, um dos anjos que ajuda a limpar a igreja, né? Mas assim, a gente está ali para servir. É chamado para servir. Todos nós somos chamados para servir. Amém? Amém. Estão acompanhando aí? Vamos dissolvendo aí, anotando, marcando, tá certo? É interessante, né, que ele vai contar aqui alguns exemplos dele, que vocês podem ler depois, tá certo? O pastor Chuck Smith, ele conta aqui alguns exemplos de algumas situações, mas já perto do finalzinho tem assim um texto lá que fala: a palavra ministério, na verdade, significa serviço. Há muitas pessoas que querem estar no ministério, mas eu te dizer, o significado da palavra ministério é serviço. Está disposto a servir, a trabalhar no reino de Deus. Quantas vezes a gente fez tanta coisa já e faz hoje, né? E continua fazendo, e a gente tem o maior prazer de fazer, de servir. Então, a palavra ministério é serviço. Nós somos chamados para ser servos. Não somos servos, nós somos servos primeiro de nosso Senhor, mas também dos filhos de Deus. Então, há muitas pessoas que dizem assim: eu sirvo a Deus, mas se você não serve ao pastor Dedé, se você não serve a irmã Ana, você não está servindo a Deus. Jesus, uma certa hora, contou uma história e disse assim: olha, vocês viram uma pessoa com fome e não deram comida. Vocês viram uma pessoa presa e não foram lá visitar aquela pessoa, uma pessoa doente e não fizeram nada. Aí um deles falou assim: quando foi que a gente viu o Senhor assim dessa forma? Quando vocês viram desse pequenino aí e não fizeram nada por eles, não fez para mim. Então, a palavra ministério é servir, é serviço. Então, que coisa maravilhosa, Deus nos chamar para o ministério, né? A gente tem essa convicção do ministério, e esse ministério é para servir, é para trabalhar. O pastor Edmárcio passou a semana toda trabalhando, no final de semana ele vai servir os irmãos. O pastor Dedé, que é empresário aqui no ramo do Cid Fernandes, ele é administrador de diversas granjas, corre para um lado, corre para o outro e vem aqui, ó, servir. Eu estava na casa dele da última vez, todo mundo descansando no almoço, ele carregou a caminhonete, botou as cadeiras, botou o som, trocou de roupa, veio-se embora. Quando eu cheguei aqui, já estavam as cadeiras no lugar, o som pronto e ele preparado. O que é isso? Servir. Isso é só o pastor? Diga assim: eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para servir. Todos nós. Então, se você vê um copo no chão, pegue, coloque lá no lixo. Se você vê uma cadeira empoeirada, não vai reclamar para o pastor Paulo: pastor Paulo, o senhor não limpou essa cadeira, olha a poeira. Não, santo, vai ali dentro, pega um paninho lá da cozinha, não pega o branco que a irmã Ana vai reclamar. Limpa a cadeira, serve, né? Nós somos chamados para o ministério. Sabe qual é o ministério? Serviço, meu irmão. Serviço, né?
E serviço não falta na obra de Deus. A gente tem currículo, tem vaga para todo mundo trabalhar. Só falta quem queira Né? trabalhar. Está faltando os obreiros. A seara está grande, está faltando os obreiros. Amém? Então, vamos lá. A palavra ministério é serviço, né? E é interessante isso, a gente poder perceber a importância do servir, que nós somos chamados para isso. E é interessante, irmãos, eu tive a oportunidade de ir a algumas igrejas da Calvary e eu achei muito bonito e conviver com algumas pessoas, com o pastor Robert, com o pastor Celso, lá no, a gente foi para Campo Mourão e também quando eles foram lá para a igreja e até alguns que visitaram. Como é diferente, como esse senso de servir, eles têm isso tão forte assim deles, no chamado deles. Quando a gente olhava, estavam varrendo, quando a gente olhava, estavam catando lixo, quando a gente olhava, estavam querendo lavar a louça, querendo fazer alguma coisa, querendo, sabe? E fazendo também. Lá em Campo Mourão eu achei bonito quando eu cheguei na frente da igreja, a igreja bem bonita, bem chique, né? A igreja de Campo Mourão da Calvary lá. Estava lá um dos líderes da igreja varrendo a calçada todinha e apanhando lixo. Eu achei aquilo tão interessante, porque ele falou assim: eu quero ficar bem velhinho servindo a Jesus e a igreja. E eu achei tão bonito isso, porque é serviço, irmãos. E quando a gente serve ao Senhor, a gente está adorando ao Senhor. Todo aquele serviço ali no tabernáculo, no Velho Testamento, aquela palavra de serviço era adoração. E quando a gente serve a Deus, quando a gente serve aos irmãos, quando a gente serve aos homens, a gente está servindo ao Senhor. Sabe o que é isso? A gente está adorando ao Senhor. A gente está adorando ao Senhor. Adorar ao Senhor não é só quando eu pego aqui o microfone para cantar, não. É quando eu chego aqui nessas cadeiras todinhas, esse serviço meu é uma adoração a Deus. Sabia? Quando a gente prepara uma comida e leva lá para alguém que está necessitado, quando a gente socorre alguém, quando a gente visita alguém que está enfermo, isso é serviço, isso é adoração, isso é chamado. Isso faz parte do chamado. Chamado para servir. Amém? Amém. Vamos lá. Senta aí que tem mais. Ele dá alguns exemplos aí de coisas que chateou ele, que ele não percebia, né? E às vezes a gente tem que ter muito cuidado, né? Uma amiga minha que é missionária, e a irmã dela também é missionária, quando a irmã dela veio acho que foi de Portugal na época, ela estava fazendo um trabalho em uma comunidade, numa favela, certo? Eu não sei se por aqui tem, não sei como é que vocês chamam. Lá a gente está proibido de chamar favela, tem que chamar comunidade. O povo diz, não, é comunidade. Então ela fazia um trabalho de evangelismo nessa comunidade toda semana. Só que ela chamava a igreja todinha, mas ninguém ia. Na hora do evangelismo só ela ia. E ela ia e ficava reclamando. Porque eu vou só, é uma igreja tão grande, não tem ninguém para ir comigo, não vai jovem, não vai adulto, não vai ninguém, eu vou só, isso, aquilo, outro. Aí a irmã dela, quando chegou de Portugal, a irmã dela conversando com ela, aí depois a irmã dela falou assim: olha, deixa eu te dar um abraço, que eu tenho uma palavra para dizer para você. Aí ela já ficou assim, ela ficou abraçou ela e falou assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, para de fazer esse evangelismo que tu estás fazendo. Vai mais não. Deus não está recebendo o que você está fazendo para ele. Está reclamando. Está murmurando. Toda vez que tu volta reclamando e murmurando. Tu não percebe para ver que quando você vai lá, as pessoas são abençoadas, alguém é confortável, alguém é encorajado, alguém é animado, né? Alguém escuta a palavra de Deus, pode crer na palavra do Senhor, que você foi lá levar a palavra. E aí ela parou assim: perdão, Senhor, nós somos chamados para servirmos. A gente fica esperando que o outro se levante para fazer, para pegar o copo. O copo caiu, o copo caiu. Olha o copo no chão. Não chuta o copo não.
Ou não é melhor pegar esse copo e vai botar no lixo, né? Ou pegar sem reclamar. Então, eu estou dando um exemplo assim, bem básico sobre servir. A gente precisa aprender a servir e sem reclamar, sem murmurar. A gente foi chamado para isso. Amém? A gente foi chamado para isso. Amém, irmãos? Vamos ver aqui, na página de número 6. Servir ao homem como ao Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Que a gente deve servir ao homem como ao Senhor. Vamos ler Colossenses 3,17. Quem abrir aí primeiro pode ler. Quem abriu aí, pode ler? Tudo que fizer, seja de palavras, seja de ações, fazer em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo o que vocês e nós fizermos, né? Tudo que a gente faz, a gente possa fazer por palavras ou por obras, a gente deve fazer tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. Tudo que a gente for fazer, seja obra, seja palavra, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, né? Dando graças a Ele. Servir ao homem como ao Senhor. Não há postura mais importante do que essa no ministério. Nós precisamos servir como que para o Senhor, porque nós vamos encontrar pessoas indignas, ou não. A gente vai encontrar pessoas que reclamem, pessoas que não ficam satisfeitas. Vamos. A gente vai encontrar pessoas que possam bater até a porta na nossa cara. A gente vai encontrar. E a gente vai deixar de servir por causa disso? Não. A gente está servindo a quem? A homens ou a Deus? A Deus. Então a gente vai continuar servindo. Independente da resposta dos outros, a gente vai continuar servindo a Ele com amor, né? Servindo ao próximo como se fosse para o Senhor. Então diz aqui, nós vamos encontrar pessoas indignas, nós vamos descobrir que elas são exigentes e por vezes muito desagradáveis de ser e ter por perto. Então, se você pensa, eu devo servir-lhes, isso vai afetá-lo. Mas você pensa, eu sirvo ao Senhor, então você vai resistir e vai servir. Eu escutei o pastor Ronaldo Lidório falando, que é um homem envolvido com missões no mundo todo. Ele falando que estava pregando na África, numa cidadezinha que ele chegou, ele ministrando, e sempre ia acompanhando uma pessoa daquela aldeia e ficava se envolvendo na palavra. Quando ele terminava, aí ele dizia assim, isso é mentira para as pessoas. Isso não é verdade. Ele está enganando vocês. Ele parar para evangelizar e aquela pessoa atrás dele direto, aquele senhor direto. Aí chegou um ponto que ele falou assim, vou parar e vou dedicar tempo em oração por esse irmãozinho, né? Esse camarada da aldeia. Porque ele só fazia atrapalhar. E ele e a esposa começou a orar especificamente por ele. Ninguém se convertia. Ele chegava numa casa para conversar, aquela pessoa chegava lá do lado dele e começava. Chegou um ponto que ele falou assim, você vai falar sobre o que hoje? Me ensina, porque ele queria aprender para falar tudo errado, para poder atrapalhar tudo. E ele ficou fazendo isso durante muito tempo. Só que chegou um momento que o pastor Ronaldo vivia orando demais por ele e a esposa. Quando foi um dia que ele chegou no local, estava ele debaixo de uma árvore. Eu acredito, é verdade o que ele diz, o pastor Ronaldo não entendeu, mas aquela pessoa mais ingrata que estava ali do lado dele, que estava ali fazendo conta o tempo todinho, foi a pessoa que mais ouviu a mensagem. E chegou um ponto que um dia ele sozinho encontrou Cristo. E ele, naquele dia, estava gritando debaixo da árvore, é verdade, eu acredito, o que ele diz é verdade. Mas veja, aquela pessoa mais indigna, mais ingrata, mais reclamona, ele não distanciou, ele só fez orar por ele, Foi essa pessoa que foi o primeiro convertido
E quando ele se converteu, a família dele era pequena, 11 pessoas, pronto, já virou igreja. 11 pessoas com a família dele, e ele começou pregando para os outros. E o pastor Ronaldo Dório disse que quando ele morreu lá em África, os filhos avisaram para ele, e esse homem plantou mais de 12 igrejas. Era a pessoa mais indigna, era a pessoa mais arengueira, como diz o nordestino, mais briguenta, aquela que causava mais, que incomodava mais. Aquela pessoa foi ele que aceitou Jesus primeiro, ganhou a família e ganhou outras pessoas e abriu 12 igrejas ali em África. Lá em aldeia tinha um senhorzinho que ele era um alcoólatra, Bin Laden, o nome dele. Lembra, Renato, de Bin Laden? Ele entrava na Batista, uma barba bem grande assim. Ele era uma garrafa de cachaça ambulante. Ele era algo puro. Esse homem entregou a vida dele para Jesus. A gente tem que entender e que ao invés de se deparar com pessoas assim, pessoas que não são dignas, mas quem é digno? Quem é digno? Né? E a gente tem que estar preparado ali para servir essas pessoas. Amém? Essa mentalidade de servo de Cristo para servir as pessoas precisa estar bem enraizada em nós, assim como a convicção do chamado, do compromisso que a gente tem que ter com a palavra de Deus. A gente precisa também ter esse senso, essa mentalidade também de servo, que somos chamados para servir. Tem um tópicozinho aqui que fala: não busque a aprovação dos homens, né? A gente não precisa buscar isso. A gente não precisa se preocupar com resultados, né? A gente tem que se preocupar apenas em servir o Senhor e agradar a Ele. Amém? Na última página, no capítulo 7, vai falar do comprometimento com Jesus, com o serviço ao seu povo e o comprometimento com a palavra de Deus. São coisas importantíssimas para quem é chamado, para quem tem esse chamado: comprometimento com Jesus, com o serviço ao seu povo e o comprometimento com a palavra de Deus. E todos nós, irmãos, devemos se preocupar uns com os outros. Lá na igreja, eu sempre comento com os irmãos, de vez em quando eu estou relembrando isso: veja quem veio para o culto, veja quem não veio, passa uma mensagenzinha, senti sua falta, mas tudo bem, sabe? O GPS pastoral, o GPS do líder, saber como é que está. E hoje a gente tem várias ferramentas, né, de comunicação, de redes sociais, que você pode mandar uma mensagenzinha: Paulo, cadê? Eu te vi, estava onde? Bênção, né? Estava onde, meu irmão? Estava onde, santo? Né? Estava onde, santo? Faz 2 domingos eu fiz a chamada aqui na igreja, você não estava. A gente tem essa preocupação, e essa preocupação não deve ser só dos líderes, dos pastores, não. Tem que ser de você. Cadê aquela irmãzinha que fica do meu lado aqui? Cadê o irmão que fica aqui atrás? Né? E a gente vai desenvolver esse sentimento de servir, de cuidado mútuo, né, uns com os outros. E é tão bom quando alguém para assim: ó, não ligou para mim, perguntou como é que eu estava. Né? Eu não sou aquele crente 007, agente secreto do céu, que entra e sai da igreja e ninguém vê. Não, você faz parte da família de Deus. Amém? Amém. Você é meu irmão, então eu preciso me preocupar com você. Então na igreja, às vezes, quando eu falo com os líderes assim: olha aí, viu? Quem está faltando. Lá a gente botou as cadeiras assim, porque a igreja é mais retangular. Então ele arrumou as cadeiras assim, para que as pessoas também se olhem, se vejam, e vejam as cadeiras vazias do outro lado, né? E se preocupe com o outro. E é tão gostoso, né? Quando a gente percebe que fulano não veio, quando veio, vai lá, dá um abraço, recebe, manda uma mensagem, é muito bom, né? De vez em quando eu digo para o menino lá: manda para o pastor também mensagem, né? Mande mensagem para os seus pastores. Tem ovelha que só fica esperando, sugando do pastor. Pastor Edmárcio, está bem, meu irmão? Como é que está a irmã Edilma? Como é que está Edmárcio Júnior e Edilma Júnior? Os filhos, né? Como é que está o genro? Como é que está os gatos? Pastor Dedé, como é que está a irmã Beatriz? Viajando de São Paulo,
evangelista. Então, assim, pergunte, ore com os seus pastores, fale com eles também. Irmãos, é esse sentimento que a gente precisa desenvolver, e é isso que faz diferença na nossa igreja da Calvary. É que, sabe, não tem aquele pastor usando o púlpito lá, intocável, para falar como é que tem os assessores, os diáconos, os assessores. Não, você pode chegar perto, você pode conversar, você pode mandar uma mensagem, não espere só receber não, certo? Ok? Você vai fazer isso. Quem não está aqui, que vocês conhecem, que poderia estar aqui hoje? Agora, manda uma mensagem. Meu irmão, vale tarde. Cheguem lá no Cito Fernandes. Vamos lá. Ana preparou o bolo. Vamos estar presente de tarde. Só joga pra mim. Né? Vamos lá de tarde, de mais Vânia, lá. faz o quê, Vânia? Né? Emanuel está lá, Vânia está lá, Vânia 1, Vânia 2. Né? Manda uma mensagem, quem não está aqui? Olha aí, dá uma olhadinha, não sei, eu não conheço aqui as pessoas. Olha aí, manda uma mensagem quando sair daqui. Entra aqui no Wi-Fi. É bloqueado. Está bloqueado, bloqueado. Bloqueado para crente celular. Manda uma mensagem, fala, liga, vai aquela na casa, vamos de tarde. Vai ser bom. É esse sentimento que a gente precisa desenvolver. Amém? Estou terminando já. Fique calmo aí. Seja comprometido com a Bíblia, como disse Paulo a Timóteo. Em Timóteo 2,15, acho que é 1 Timóteo 2,15, aqui não botou não, acho que é segundo, né? 2,15. Seja comprometido com a palavra, como disse Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? E aí ele fala aqui no finalzinho, até o dia de hoje eu continuo a me dedicar à palavra de Deus e a estudar a palavra para aprender mais e mais do Senhor e ser aprovado. Eu não sei se vocês já ouviram aquela Bíblia Shed, Dr. Russell Shedd, não sei se vocês já viram. Aquele homem, ele quando ia pregar, porque ele já está na glória do Senhor, quando ele ia pregar, ele usava o texto no grego e no hebraico original. E falava a Bíblia de trás para frente sem nenhum problema. Já tinha lido diversas vezes a Bíblia. Ele escreveu a Bíblia comentada Shedd. O cara é um teólogo fantástico. Mas um dia o repórter perguntou assim para ele, assim, em entrevista que ele falou: o que é que você mais deseja? Ele disse assim: conhecer a Bíblia. Aprender mais da Bíblia. Ficava ali a Bíblia no grego, Paulo. O Velho Testamento no hebraico, né? No grego. E trazia ali a palavra para ele, nem estava em português. Leio a Bíblia centenas de vezes. E ele disse: o que é que você mais deseja? Ele disse: aprender a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então que ninguém aqui se sinta envaidecido porque leu uma vez, né? Ou porque leu o Novo Testamento, ou porque já tem 10 anos de igreja. Não. Cada um de nós possamos ter a humildade e o desejo de querer aprender mais e mais do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá? Vamos agora para o ponto 3. O ponto 3 é o modelo de Deus para a igreja. Então a igreja Calvary, ela segue o modelo e deseja esse modelo da igreja de Atos. Né? Toma como modelo a igreja de Atos. Certo? Mas aqui no início tem um texto em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha. Quem disse isso? Jesus. A igreja é de quem? De Jesus. A minha igreja, né? Então, o modelo que a Calvary usa aqui no primeiro parágrafo diz assim: na Calvary Chapel nós buscamos o livro de Atos, o modelo para a igreja. E é isso que a gente vai ver agora. Esse modelo. A gente percebe que há vários tipos de igreja e às vezes as pessoas começam a julgar ou criticar igreja A, igreja B,
igreja tal faz errado, igreja C faz errado. Mas quando a gente aprende de Jesus, a gente aprende certo. Quando a gente fala o modelo bíblico, é o modelo verdadeiro, o modelo que o Senhor deseja. Então, a gente olhando para a igreja de Atos, é o modelo de igreja que Jesus nos ensina para a gente poder aprender e crescer sobre isso, né? E aí a gente vai ver aqui também ele falando a respeito das pessoas que julgam determinados tipos de igreja por coisas erradas que acontecem. Mas a gente deve aprender o que é a igreja, qual o modelo de igreja, pelo modelo correto, pelo modelo bíblico. E nada melhor do que a gente aprender e olhar para o livro de Atos como um modelo de igreja bíblico, né? E a gente vai ver aqui alguns pontos bem importantes. É interessante porque quando ele escreve para a igreja de Apocalipse, as 7 igrejas lá em Apocalipse, a gente vê que a repreensão, a elogio do Senhor para uma igreja que tinha pouco tempo de existência, mas já tinha algumas coisas que Jesus reprovou, que Jesus exortou. Quando a gente for ver ali cada igreja em Apocalipse, que ele fala, a gente vê o quanto ele traz palavras de exaltação, palavra para que a pessoa tenha mais atenção, a igreja tenha mais atenção. E a gente vê como um período tão curto de igreja, a igreja desviou do modelo, desviou do propósito de igreja. E muitas delas tiveram problemas e tem até hoje, né? Porque se desvia do modelo bíblico e foge do modelo bíblico, do padrão bíblico que a palavra de Deus tem, e aí se perde com tantas coisas, com heresias, com movimentos, com tantas coisas que acontecem, porque foge do modelo, do padrão bíblico. Então a melhor forma da gente aprender não é com errado ou com erros, é aprender com o que é verdadeiro e com o que é bíblico. Amém? Então, irmãos, aqui a gente vai ver que o ideal divino se encontra no livro de Atos, lá no finalzinho da página 8. Era essa uma igreja dinâmica, era uma igreja liderada pelo Espírito e fortalecida pelo Espírito Santo. E era uma igreja que anunciava as boas novas ao mundo, né? Então a igreja ela era dinâmica, era liderada pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito, e uma igreja que anunciava as boas novas para todo mundo, né? E a gente vê esse modelo, esse padrão em Atos ali, a gente acha incrível, né? Quem já leu o livro de Atos aqui? Ou pelo menos o início, o livro de Atos. É muito importante. Quando a gente lê ali o livro de Atos, a gente vai ver o início da igreja e o modelo de igreja. Lindo, você vai olhar, meu Deus, que modelo de igreja, que igreja dinâmica, que igreja liderada pelo Espírito Santo, que igreja que prega a palavra de Deus. Essa é a igreja que eu quero, esse é o modelo bíblico, né? Esse é um modelo bíblico que a gente deve seguir sem nenhum problema. Uma igreja dinâmica liderada pelo Espírito de Deus, fortalecida pelo Espírito do Senhor, e uma igreja que comunicava o Evangelho. Porque se essa igreja ela não compartilha do Evangelho, ela não haverá crescimento, né? E ela não está realizando a minha missão do Senhor, que é proclamar a palavra dele, proclamar a palavra do Senhor. Então, na página de número 9, a gente vai ver aí, lendo o livro de Atos, eu acredito que nós vemos a igreja como Deus quer que ela seja. O modelo que nós encontramos no livro de Atos é uma igreja cheia do Espírito Santo, liderada pelo Espírito de Deus, fortalecida pelo Espírito Santo. Era uma igreja na qual o Espírito Santo era quem dirigia o funcionamento e o ministério. O quão dependente era a igreja primitiva do Espírito Santo.
Então, era uma igreja que era liderada pelo Espírito Santo. E a gente vê que havia 4 funções básicas na igreja primitiva. Quem abre aí para mim e lê Atos 2:42. Atos 2:42. Estamos terminando. Atos 2:42. A gente vai ler aí 4 funções básicas da igreja, simples, e que foi usado e a igreja cresceu de uma forma maravilhosa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aí, perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante que se nós levarmos as pessoas a permanecer firmes na palavra de Deus, ensinando a doutrina dos apóstolos, trazendo-as à comunhão no corpo de Cristo e participando no partir do pão e sendo um povo de oração, nós vamos ver Deus satisfazendo todas as nossas outras necessidades. Então, o modelo da igreja de Atos é esse modelo simples. Os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles aprendiam a palavra de Deus, aquilo que os apóstolos ensinavam para eles. Eles participavam da comunhão do corpo de Cristo. Tanto é que a igreja em Atos, quando ela se reunia, todas as vezes que se reunia, eles tinham um momento de comunhão, da ceia. Eles lembravam do sangue que foi derramado, do corpo que foi moído. Eles tinham isso tão forte. Todas as vezes que eles se reuniam, eles lembravam de Cristo, eles lembravam do sacrifício de Cristo, lembravam da morte de Cristo, lembravam do sangue de Cristo. Eles estavam ali permanecendo firmes na palavra, firmes no ensinamento dos apóstolos, firmes na comunhão, firmes no partir do pão. Eles tinham tudo em comum ali. E eles também tinham uma vida de oração, uma vida de profunda comunhão, de oração. E muitas vezes o Espírito Santo falava, não vai. Ou então o Espírito Santo separava alguns para determinada tarefa. E isso era muito claro. E isso é um modelo muito básico, muito simples de funções da igreja. E que faz com que a igreja cresça. É palavra, né? É permanecer firme na palavra. Tem uns dias atrás uma pessoa lá no trabalho perguntou algo tão simples, se era verdade ou não. E eu falei assim, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, porque se você estudar a Bíblia, você vai entender e você vai enxergar o que é verdade e vai distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Quem aqui já viu alguma reportagem sobre o Banco Central, onde se faz as moedas, as notas de dinheiro que estão sumindo e virando Pix? Quem já viu uma reportagem daquelas máquinas passando dinheiro e fazendo dinheiro ali? Sabem que as pessoas ali, elas trabalham mais e desenvolvem mais meios para sempre ter certeza que as notas são verdadeiras. Não é estudando as notas falsas, é estudando as notas verdadeiras, é ter conhecimento das notas, das cédulas verdadeiras. Eles conseguem saber que aquela outra ali é falsa. É o conhecimento apurado, né? O conhecimento mais profundo das notas verdadeiras. Eles, quando pegam a nota falsa, já sentem. E eu lembro que um dia eu achei um programa de televisão, uma pessoa levou uma bolsa falsa da 25 de março em São Paulo para uma pessoa que tinha um conhecimento de bolsa chique, né? Cara, aí ele desembrulhou aquele embrulho bem bonito, igual vem a da marca boa. Quando a pessoa pegou aquela bolsa de dentro daquele pacote, que pegou e falou, essa não é original, é falsa. Só de pegar, né? Então, o que isso nos ensina? Que quando a gente conhecemos a palavra de Deus, quando a gente compreendemos a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, qualquer outro tipo de doutrina errada, qualquer outro tipo de ensinamento que vir, você vai saber que é errado, que não é verdadeiro, que é falso. E aí você vai rejeitar, né?
os irmãos bereanos ali em Atos, eles examinavam tudo que se falava. Tudo que eu estou falando aqui, você tem que confirmar na palavra, se eu estou falando dentro da palavra ou não. Tudo que se ministrar, a gente está confirmando pela palavra de Deus. Amém? Porque nós somos uma igreja que colocamos a palavra de Deus no centro, em primeiro lugar. Então nós devemos sim ter tempo para estudar a palavra de Deus. Amém? Então, 4 funções básicas da igreja em Atos: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente vai ver isso aí na apostila. E o trabalho do Senhor é acrescentar. Nós, como ministros, como líderes, a gente não tem que se preocupar com números, sabe, com quantidades. Tem até uma expressão, não sei se você ouviu falar, de numerofobia. É a pessoa ter aquela, sabe, aquela loucura de se preocupar com números, porque eu e o Wilton, que a gente fez seminários, os irmãos perguntavam logo assim: quantos irmãos tem na sua igreja? Quantos membros tem na sua igreja? A preocupação deles era dizer: a minha tem 200, a outra, a minha tem 300. Irmãos, não se preocupe com o número. Aprenda com Jesus. Jesus chamou quantos? 12. Para treinar e discipular. Ficou com eles 3 anos. Treinando e discipulando 12. A gente com um ano de igreja já quer ter 200 pessoas na igreja. Espera aí, meu irmão. Vamos com calma, né? Hein, pastor Edmar? Já pensou o senhor com 300 irmãos ali no Ico, você ia ter que sair da escola? O senhor não ia dar conta, não. Porque se o senhor ficava na escola, seu telefone ia parar. Era mensagem, era, sabe, 300 irmãos. O senhor ia ter que ou chamar mais uns 4 pastores para tomar conta junto com o senhor lá, nomear uns 10 diáconos para ajudar, né, no trabalho da igreja, ter líder de criança, líder de jovem, líder de mulher, líder de adolescente, líder de ancião, terceira idade, para poder ajudar ele. Porque ele não dá conta. Então, vamos começar devagar, vamos entender que Deus é que dá o crescimento. A gente não precisa se preocupar com o número. Isso não vai dizer se Deus está aprovando ou não o meu ministério, meu chamado, tá? Isso não é um termômetro para dizer se Deus está aprovando. Ó, já tem 500 pessoas lá no sítio Fernandes em Buíque. Não. Isso não quer dizer que seja Deus aprovando. A gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus, servir o povo, e Deus vai estar acrescentando a cada dia Deus vai acrescentar, porque foi assim na igreja de Atos. Deus vai acrescentando a cada dia, porque eles perseveravam nesses pontos aqui que a gente falou: na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pronto, e aí Deus vai dando crescimento. Aí às vezes o pessoal chega lá na igreja e fala assim: a igreja é linda, né? Tantos jovens, tantas pessoas. Mas começou, irmão, com meia dúzia, né? Eu e Vânia já plantou uma igreja batista lá em Aldeia, que eu cantava. Vocês acreditam? Eu cantava, eu pregava, eu evangelizava, eu limpava a igreja, eu lavava o banheiro, eu tirava a oferta, eu fazia tudo, né? Eu e Vânia fazia tudo. Hoje tem 100 e poucas pessoas lá na igreja batista. Aí a gente começou, tem mais, né? Hoje a gente começou a Calvary lá, e aí já tem um outro grupo, mas quando começou também era George já aprendeu a tocar violão. Aí George ia lá para tocar 3 músicas que ele aprendeu, todo domingo eram as 3 músicas. Quando ele aprendia mais uma, aí tinha uma música diferente. Aí Davi começou a aprender a tocar também. Aí era Davi e George. Eu levei eles com o oração no seminário, que eles cantaram todo o repertório dele e acabou. Era 5 músicas. Hoje já tem uma, não é playlist não, como é que chama? É playlist, né? Hoje ele tem playlist de música. Vê só. Então assim, começou aquilo bem, sabe? A gente não cantava, não tinha ministério de louvor, a gente cantava, botava o vídeo no data show assim, e a gente acompanhava cantando quando a gente estava cansado de cantar 3 músicas de hoje.
A gente botava o Tata Show e cantava lá, acompanhando. Fazia um grande coral, todo mundo cantando. Né? Hoje já tem um menino que tem George Maiara aqui, tem outros lá para cantar. E daqui a pouco a gente vai dividir, que a gente vai mandar um pouquinho lá para Olinda também, junto com o Júnior e Ana. E assim vai, eles vão começar lá também, sabe, do zero. E Deus vai estar acrescentando. Ele tem que perseverar na doutrina, na comunhão, na oração, no ensino, no serviço. E Deus vai acrescentando a cada dia, até chegar a 1 milhão de Calvários. Amém? Não ter pressa, não se preocupar, é Deus que dá o crescimento, aí só tem que fazer o que Deus manda. Só fazer o que Ele manda, que é ensinar a palavra, orar, servir o povo, e Ele vai estar trazendo. Amém? As pessoas que Ele deseja. Pregue, apenas pregue a palavra de Deus, é isso que vai dizer aqui na apostila, apenas pregue a palavra de Deus. Não se preocupe com o resultado, com números, essa parte não é com a gente. Essa parte aí é que não precisa se preocupar com isso. A gente já trabalhou com alguns irmãos sobre isso, e isso frustra quando a gente fica querendo rever o resultado. O resultado não é minha parte. Minha parte é pregar, ensinar, servir. O resultado é com Deus. Amém? O resultado é com o Senhor. Uma outra coisa que eu queria dizer para os irmãos aqui dentro desse texto, que a gente está vendo aqui desse capítulo aqui, é: seja fiel ao Senhor. Sabe, irmãos, o que o Senhor deseja é encontrar servos fiéis a Ele, né? Seja fiel ao Senhor, seja fiel àquilo que Ele te confiou, ao ministério que Ele te confiou. É isso que Ele precisa. Tem Atos 6, do 3 ao 4, eu queria que alguém lesse aí. Atos 3, do 6, do 3 ao 4. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas... Isso, amém. Então aí ele fala da escolha de lideranças, né? Homens para servir o Senhor ali como diáconos, e tinha que ser homens fiéis ao Senhor. Em Coríntios, o Senhor fala que o Senhor procura encontrar homens fiéis, dispenseiros fiéis para o Senhor, para servir ao Senhor. E ainda que na apostila fala que a palavra de Deus era a principal prioridade do ministério da igreja primitiva. Junto com a oração, eles se dedicavam ao ensino da palavra, à comunhão, à coinonia, né, que significa comunhão, ao partir do pão e à oração. E todos os dias acrescentavam ao Senhor aqueles que haviam de ser salvos. E na apostila também fala: e Ele irá acrescentar diariamente aqueles que hão de ser salvos, né? E os tipos de homem que Deus usa na igreja em Atos eram homens que se submeteram completamente a Jesus. Não buscavam a própria glória, mas procuravam somente dar glória a Jesus. Quando a multidão se congregou no alpendre de Salomão, depois da cura do homem coxo, Pedro disse, em Atos 3, 12 ao 13, mas está aí na apostila. Aproveitando a oportunidade, Pedro dirigiu a multidão e disse: homem de Israel, que tem isso assim de tão espantoso? E porque nos olham como se tivesse sido por nós, pelo nosso próprio poder ou santidade, que tivéssemos feito com que esse homem andasse. Foi o que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e todos os nossos antepassados, quem trouxe glória ao seu servo Jesus, através desse ato. Então aqui fala da cura daquele homem coxo que estava na porta do templo, e que Pedro ali, ele dá a Deus, dá a Jesus toda a glória, né? Então o Senhor procura homens que sejam fiéis e homens que perseverem servindo a Ele e que dê a Ele a glória que é devida ao nome dele, né? A gente vê hoje algumas pessoas querendo servir, querendo ser líder
para ganhar posição, ganhar status, ganhar fama. Né? Hoje em dia a gente vê muita gente, muitos pastores de mídia, né? Muitos líderes midiáticos que se preocupam na quantidade de seguidores. E às vezes o nome dele é maior do que o nome de Jesus. Eles querem colocar o nome dele maior do que o nome de Jesus. Quando é para a gente entender que nós somos servos dele, temos que ser fiéis a ele, e a glória é para ele. Pedro falou aqui, ó, não fomos nós que fizemos esse paralítico andar. Foi Jesus. Jesus fez isso. A glória é para Jesus. Então, todo aquele que é chamado por Deus, aquele que é chamado para servir o Senhor, ele tem que ter isso no seu coração. Toda glória é para ele. É para Jesus. Toda glória. Amém? Amém. Dar glória a Deus era o propósito da igreja primitiva. E deve ser também o nosso propósito de dar a Deus toda glória. Amém? Então vamos recapitular esses 3 capítulos que a gente leu, que a gente viu aqui rapidamente, dentro de menos de quase que 1 hora, não sei. Distintivo da causa. O que distingue a gente de outras igrejas? A centralidade na palavra de Deus, né? E o equilíbrio com os dons espirituais. E a gente procura dar ênfase à palavra de Deus, ênfase ao ensino, né? Lembrando do chamado, que o chamado não é uma escolha, uma opção, é um chamado divino, chamado para ter um compromisso com a palavra de Deus, chamado para servir a Deus, chamado para servir o irmão, aos filhos de Deus, né? E aqui a gente viu o modelo de igreja que a Calvary olha e se espelha. A gente procura um modelo bíblico, o modelo correto, né? Que é perseverar na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, na oração. E a gente dá a ênfase ao ensino da palavra de Deus. O mundo da palavra de Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Alguém diz assim, vamos para a segunda parte do culto, o povo diz muito isso lá, que é a melhor parte, que é não sei o que. O ensino, a palavra de Deus é o centro de tudo. A gente vai ver isso com João mais tarde, bem direitinho, bem explicado. A gente vai ver isso na Bíblia toda, Jesus como centro. Jesus é a palavra, é o centro de tudo. Amém? Amém. Então eu quero convidar você a ficar de pé agora para esticar a coluna. Você olha para o seu irmão e diz assim, vamos almoçar? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui de estudo da Tua Palavra e dos distintivos da Calvary. Pai, nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê graça, humildade, para aprender cada dia mais do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por cada vida que chegou, as que vão chegar ainda, e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada um deles, ó Deus. E que seja uma tarde abençoada de aprendizado, mais e mais, Pai, que possamos crescer nesse tempo aqui juntos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém?